E aconteceu depois disto que Abisalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Abisalão levantou pela manhã e parava à entrada da porta. Sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Abisalão a si. Ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Abisalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Abisalão: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Abisalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Abisalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Abisalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque, morando eu em Gezo, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Abisalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Abisalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Abisalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Abisalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele oferecendo os seus dízimos, e a conjuração se fortificava. Vinha um povo e ia crescendo Abisalão. Então veio um mensageiro de Davi, dizendo: coração de cada um em Israel segue Abisalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Abisalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele, nos alcance, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os que reteus e todos os peleteus, todos os quereteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste e te levaria, eu hoje, conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar
teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor, vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Então Davi disse a Itai: Vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, todos os seus homens, todas as crianças que havia com ele. Toda a terra chorava, e grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cédron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, com ele todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus e subiram a Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok: Sacerdote, não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para a cidade. E convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, caminhando descalço. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Abisalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzaí, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, me serás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Abisalão: Eu serei, ó rei teu servo, bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? Será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdote? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzaí, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Abisalão entrou em Jerusalém. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com Davi, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba:
Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. O pão e as frutas de verão, para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando a Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Abisalão, teu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Porque amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar-me, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte em frente dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Abisalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. Sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Abisalão, disse Uzai a Abisalão: Viva o rei, viva o rei! Porém Abisalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? E disse Uzai a Abisalão: Não, porém, daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Abisalão a Aitofel: Dá conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Abisalão: Possuí as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Abisalão uma tenda no terraço, e Abisalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultou. Tal era todo o conselho de Aitofel. Assim para com Davi,
como para com Abisalão.